Banco de dados, conceitos básicos, modelo lógico. Nesta aula, nós vamos tratar das principais arquiteturas de banco de dados, como é um projeto de banco de dados, conhecer um pouquinho do modelo relacional e da álgebra relacional. A primeira arquitetura que nós vamos tratar é a arquitetura de redes. É uma arquitetura em que eu tinha os registros com os dados e dentro dos registros eu tinha ponteiro para outros registros, ou seja, a navegação das estruturas de dados estavam dentro das próprias estruturas de dados. Portanto, os dados estavam junto com as estruturas de navegação. É um modelo duro de se implementar e de difícil modificações, exatamente porque os ponteiros precisam ser redefinidos para cada grupo de dados. Então, foi criado um grupo chamado Grupo Codasil para padronizar as formas de navegação e as formas de estrutura. Esse grupo fez várias modificações que até hoje são usadas em banco de dados e várias propostas. Então criou a proposta de trabalhar com níveis de abstração. Esse modelo é conhecido como modelo ANSI-Spark. É um modelo que mostra que eu posso navegar de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de irmão para pai. Então essas são as principais estruturas de navegação. O outro modelo é o modelo relacional normalizado. É formalizado em teoria dos conjuntos, foi proposto por Code. O usuário não tem que saber das estruturas de navegação, isso tem que ser transparente. Então, esse modelo relacional normalizado, ele é importante porque ele é apoiado em teoria dos conjuntos. Então, eu tenho conjuntos com os domínios D1, D2, Dn, com seus valores atômicos. E eu posso estabelecer uma relação sobre esses conjuntos. Uma relação é um subconjunto. Então, se eu tenho os domínios D1, D2, Dn maiúsculo, eu posso, ao fazer o produto cartesiano desses domínios, arrumar tuplas ordenadas. Tuplas porque eu estou trabalhando com T colunas. Então, eu tenho assim as várias relações que são subconjuntos do universo, obtido pelo produto cartesiano. Algumas definições que foram colocadas no modelo relacional é que vocês vão achar. Então, a relação é um subconjunto. No caso aqui, será representado por uma tabela composta de linhas e colunas. Uma relação recursiva é quando o objeto se relaciona a si mesmo. Atributo é uma coluna. O grau de relação é o número de atributos que a relação tem. No caso, por exemplo, a tabela de empregados é do grau 4, porque tem 4 colunas. A de dependentes, logo acima, é do grau 2, porque tem 2 colunas. Tupla é a linha da relação. Esse nome vem exatamente da demonstração ter sido feito com T colunas. Portanto, eu tenho tuplas na formação do universo. Domínio de um atributo é o conjunto de valores que ele pode assumir. O valor de um atributo, ou nulo de um atributo de uma tupla, né? É quando eu tenho um valor desnecessário, né? Atributo inaplicável ou com valor desconhecido. Um esquema de banco de dados relacional normalmente é o nome que eu estou dando à minha tabela, seguido das colunas, e sendo que as colunas sublinhadas são consideradas chaves. O atributo identificador é o identificador do conjunto, ou seja, dado aquele valor, corresponde um e somente um elemento, e um ex-elemento é identificado pelo aquele atributo. Nós chamamos de chave ao item de buscas que eu considero para realizar uma consulta. Índice é um recurso físico, visa otimizar a recuperação de uma informação. Na realidade, existem várias formas de implementar o índice. Pode ser por uma lista invertida, por um arquivo, né?
Isso aqui está ligado à performance, não tem explicação matemática. Muitos dos autores, inclusive, discordam disso no modelo relacional. O modelo relacional tem ainda outros conceitos. Chave candidata é toda aquela coluna que atende a regra a primeira regra de restrição ou regra da identidade. Ou seja, eu só posso ter um valor para o atributo e o atributo é obrigatoriamente preenchido. Eu posso ter uma chave simples quando ela é composta de um único atributo, ou composta quando é feita com mais de um atributo, que é o caso dos objetos dependentes e dos objetos associativos. Chave primária é um caso especial de chave candidata. É escolhida entre os candidatos à chave. Eu escolho uma para ser a chave. A chave estrangeira é quando um atributo de uma relação é primária em outra relação. Ou seja, esse atributo não é desta relação, é da outra, e permite fazer a ligação entre os modelos. Existe aqui um conceito que é de integridade referencial, que é o seguinte: eu não posso ter uma chave estrangeira se ela não existir primeiro na outra tabela onde ela é origem, onde ela é chave. As regras de integridade, elas devem serem seguidas para manter a estabilidade e o funcionamento do banco. Então, integridade da entidade é o que caracteriza a chave. O valor da chave não pode ser vazio, ou seja, ele pode ser zero, mas não pode ser nulo. A chave primária serve como representante da base de dados da entidade, ou seja, eu só tenho uma entidade para aquela chave. Integridade da chave primária. A chave primária é sempre única. Integridade referencial se refere a chaves estrangeiras e quer dizer o seguinte: sempre que eu tiver uma coluna de chave estrangeira, o valor colocado nessa coluna tem que obrigatoriamente existir primeiro na tabela onde ela é chave. Restrições de integridade semântica. Todas as demais regras devem ser obedecidas por estados válidos da base de dados. Então, quando eu tenho um modelo relacional, por exemplo, peça, embarque, o código da peça está aqui e aqui, o código do fornecedor está aqui. Isso aqui são chaves que não deixam de ser chaves estrangeiras, porque elas são originalmente de peças e de fornecedor. Portanto, eu tenho que ter primeiro o valor de código de peça em peça para poder ter o valor em embarque. E assim sucessivamente. Está aí mostrado o exemplo, né? A navegação no modelo é feita por essas chaves. Restrições de integridade. A maioria dos SGBDs provém certas restrições na integridade, que devem ser aplicadas aos dados, né? Então, um exemplo de restrição de integridade é o tipo de dados, data type, para cada item de dados. Ao definir o tipo cores, como azul, vermelho, amarelo e verde, e em seguida atribuir um atributo para a cor de parede como tipo de cores, o SGBD aceitará apenas os tipos definidos: azul, vermelho, amarelo, verde. O grupo Codasil sugeriu que os bancos de dados fossem feitos em 3 níveis de abstração. Então, eles definiram: nível interno, descreve as estruturas de armazenamento do banco de dados, a estrutura física, como é que os bancos de dados são armazenados. Acima do nível interno, eu tenho um nível conceitual, que descreve a estrutura do banco de dados corporativo para uma comunidade de usuários. É aqui que eu integro a visão dos usuários. O esquema conceitual esconde detalhes das estruturas físicas de armazenamento. Concentram-se apenas nas entidades e tipo de entidades. E o tipo externo descreve a parte de banco de dados de interesse de um grupo de usuários, ou visões que esses usuários precisam ter. Então, podemos desenhar assim: interno, olhando para as estruturas de armazenamento, conceito que integra a visão externa
dos usuários e a visão externa colocada para cada tipo de usuário. Esse modelo de abstração foi proposto pelo grupo Codasil. Hoje, muita gente chama a visão externa conceitual, sem olhar para os usuários, como modelo conceitual. O modelo conceitual mapeia num modelo lógico que está ligado a tipo de arquitetura que eu vou usar. E o modelo lógico, sim, colocado para as estruturas físicas. Mas quando nós perguntamos sobre a arquitetura de 3 esquemas, nós estamos nos referindo a esse modelo Codasil. Então está aqui, várias visões. Funcionário, nome, data de nascimento, equipamentos, funções, voos. Tá? Então eu posso ter várias visões para vários tipos de usuários. Independência de dados é a capacidade que eu tenho de mudar o meu banco de dados, mudar as minhas estruturas sem alterar as estruturas de navegação. Então, eu tenho total independência lógica de dados. Eu tenho capacidade de mudar o esquema conceitual sem ter que mudar esquemas externos ou programas de aplicação. Independência física de dados é a capacidade de mudar o esquema interno sem ter que mudar o esquema conceitual. Bom, então, para fazer um projeto de banco de dados, eu tenho o Minimundo, faço coleta de requisitos, ou seja, eu faço análise, crio o projeto conceitual, que dá o esquema conceitual, normalmente usa-se matemática, e crio o projeto lógico. Toda essa parte de cima é independente da arquitetura do SGBD. Na hora que eu começo a definir o projeto lógico, eu começo a escrever esquemas lógicos que vão me gerar o meu projeto físico, ou seja, as estruturas internas de armazenamento, e vou ter o esquema físico. Então, para eu criar o projeto lógico, é que eu tenho que mapear o modelo conceitual, que o projeto lógico para o projeto físico normalmente já é feito por software, eu não preciso me preocupar com isso. Então, dado um modelo conceitual, aqui, por exemplo, o aluno, o curso, eu preciso gerar os meus esquemas relacionais, que é o modelo lógico relacional, o modelo lógico que vai ser implementado no banco de dados. Então, num primeiro momento, eu preciso representar todos os atributos. Eu representei código do aluno, nome CPF. Curso, código do curso, nome e carga horária. Representado todos os atributos, eu preciso me preocupar com a navegação, ou seja, com o relacionamento. E isso é feito com 3 regrinhas básicas. Regra 1, todo conjunto que aponta com 1 recebe a chave do apontado. Então, aluno apontava para curso com uma única flecha. Portanto, aluno vai receber a chave código do curso. Com isso, eu fechei o meu esquema relacional e fechei o meu esquema relacional. Vejo que essas 2 únicas relações escritas aqui são suficientes para navegar entre as 2 relações. Isso também é representado por uma regra chamada regra do foguete, em que eu represento um foguetinho dizendo que dado é importado. Essa seta aqui importa para quem importa. Então, o aluno importa código de curso. Aqui dentro eu tenho o nome da relação. Né? Eu tenho aqui a relação, a coluna curso, e em aluno essa coluna vai ser chamada código de curso. Ou seja, elas têm que ter o mesmo domínio. A segunda regra é a regra muito bacana, porque ela trabalha os particionamentos ou subconjuntos. Ou seja, cada particionamento ou subconjunto é um indicador. Então tem aqui primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, grau superior. E aqui eu tenho um subconjunto, aprovado, né? Então está aqui, aluno, nome, CPF, endereço, indicador de aprovado, indicador flag do tipo, para dizer se ele é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aí vamos, aprovado, código do aluno, porque todo atributo de subconjunto recebe a chave do conjunto principal. Nota, data da aprovação. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. As relações primeiro grau, segundo grau e nível superior são desprezadas, porque não colocam informação nova nenhuma. Então, esse meu modelo conceitual ficaria
com a relação aluno e a relação aprovado. Os indicadores são suficientes para garantir os subconjuntos. A terceira regra a gente não deve aplicar se o modelo tivesse bem feito. Trata relacionamentos múltiplos, que são relacionamentos de baixa qualidade, indicam falta de análise, indicam falta de qualidade na análise que foi feita. Dessa forma, eu tenho que implementar isso por uma terceira relação que associa as chaves dos associadores. Vamos falar agora um pouquinho da álgebra relacional. Nós chamamos de álgebra toda tripla que tem um conjunto de elementos, um conjunto de operações e um conjunto de propriedades das operações. Então, como exemplo, a álgebra dos naturais tem um conjunto dos naturais, a operação soma, menos, vezes, divide. E as propriedades associativa, distributiva e neutra. Isso também tem que acontecer quando eu quero fazer a álgebra relacional. A álgebra relacional, ela tem, primeira coisa, quem são os elementos? São o conjunto de todas as relações, de todas as tabelas. Os operadores, basicamente, são operadores de conjunto e operadores de relações. As operações de conjunto são os que nós já conhecemos: união, interseção, diferença, produto cartesiano. E os de relações é o select, project e join. Então, a seleção me permite selecionar linhas em uma tabela. Eu coloco a condição da seleção e o nome da relação. Ela se representa por esse π, por essa letrinha grega. A operação de projeção, ela é representada por esse π. Eu seleciono colunas, então aqui eu tenho a lista de atributos. Os dois juntos me permitem analisar uma relação, trabalhar a relação. A nossa aula de álgebra relacional trata especificamente e detalhadamente essas operações. Eu sugiro que vocês assistam. Com isso, nós terminamos esta aula. Não deixam de ler os artigos e fazer os exercícios. Até a próxima.